Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o projeto de pesquisa, suas finalidades, seus objetivos e um pouco da sua estrutura. Bom, então inicialmente eu gostaria de relembrarmos a nossa primeira videoaula em que nós tratamos do conhecimento científico. Bom, foi dito bem que o conhecimento científico ele é o aperfeiçoamento do conhecimento comum e ordinário, sendo obtido através de procedimentos metódicos, o qual mobiliza explicações rigorosas e ou plausíveis sobre o que se afirma a respeito de um objeto ou realidade. De acordo com Barros e Lefeld, o conhecimento científico ele é analítico, ele é comunicável, ele é verificável, ele é organizado e é sistemático. É explicativo e constrói e aplica teorias e depende de investigações metódicas. É apenas um tipo de conhecimento que o homem faz uso para a compreensão da realidade social que o cerca. Surge não apenas a necessidade de encontrar soluções para os problemas do seu cotidiano, mas o seu desejo de respostas às dúvidas e questionamentos. E é nesse contexto que a pesquisa científica na modalidade de projeto de pesquisa, ela se insere nesse desejo que nós temos de investigar a nossa realidade de uma forma sistematizada na busca de informações sobre objetos e fenômenos já pesquisados, já comunicados, que nos cercam no nosso cotidiano. Trazendo para a nossa realidade da educação, você que trabalha na docência ou atua numa área como gestor, então imerso nessa realidade, tantas questões nos inquietam, são tantas as perguntas, nós buscamos solucionar problemáticas em que nós estamos envolvidos. Então a pesquisa científica, ela nasce desse contexto, dessa imersão nessa realidade. Nós podemos dizer que a pesquisa científica ela é um produto de uma investigação cujo objeto é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Então, quando nós elaboramos um projeto de pesquisa, nós buscamos o que vem a ser esse projeto de pesquisa, esse plano para responder uma ou mais indagações, daquele fenômeno que nos cerca, seja ele natural ou social, no sentido de descrever, de explicar uma situação ou comprovar determinadas hipóteses. É uma estratégia lógica de um estudo. Então a gente busca com esse projeto de pesquisa dar conta de compreender essa realidade, e assim nós nos inserimos na ciência, no trabalho científico. Como diz Oliveira, produzir ciência, abre aspas, ela diz que é um ato possível a todos que buscam explicações para melhor entendimento da realidade empírica. Não é privilégio somente de sábios e iluminados, até porque etimologicamente ciência quer dizer conhecimento, implica racionalidade, objetividade, sistematização de ideias e possibilidade de verificações e demonstrações através das informações obtidas no processo de estudo ou pesquisa, independente do ponto de vista do pesquisador. Então é bem interessante, que ao adentrar essa realidade empírica, que nos fala através de atores sociais, através de fatos, fenômenos observados e ou até mesmo testados, e não que possamos, não que pensamos sobre o objeto de estudo. Então vejamos, a realidade vai nos dizer algo, ela vai nos falar. Então o pesquisador ele precisa estar atento, buscando esse distanciamento dessa realidade, embora imerso nessa realidade, um esforço que nós fazemos para encontrar essa objetividade, essa neutralidade dos fatos que ali se apresentam, dos fenômenos. É fundamental, Deslandes, essa autora ela coloca que é fundamental para a construção de um novo conhecimento uma postura ética e uma postura estética do pesquisador. Por que essa questão ética? Se vocês lembram da videoaula da semana passada, eu coloquei situações de plágio,
da escrita, como é que ela deve ser feita. Então é toda essa atenção a como é feita essa escrita, se nós estamos dando crédito a quem escreveu e não se apropriando da escrita de outros. Então a questão ética entra, né, adentra isso. Também a questão das normas do trabalho acadêmico, de acordo com a instituição, né, de ensino, o que ele é exigido, que tipo de trabalho é exigido. Cada instituição ela vai tendo essa normativa, ela vai dando esses indicativos. O sigilo nos dados coletados, se você trabalha com seres humanos, se você vai fazer uma pesquisa de campo, entrevistas, né, comumente é feito, questionários, lidando com pessoas, então a gente tem que ter cuidado, sigilo com os dados, não identificar o local da pesquisa, não identificar as pessoas, né? E elas precisam estar cientes do que vão ser feito com esses dados, como esses dados vão ser divulgados. E a outra questão é a estética. A estética diz respeito à digitalização desse nosso trabalho, obediência às normas da ABNT. Inclusive, eu vou deixar aí na plataforma, né, as normas da ABNT em uma atividade, porque ela é um material muito de consulta, tá? São regras que a gente vai aprendendo no decorrer das nossas experiências. Eu costumo dizer que ela é como dicionário, ela tem que estar ali do lado para você estar consultando. Então não precisamos entrar em desespero quanto às regras, porque ela é muito técnica, né? Muito dá atenção. Se você tem ali o material, sabe como usá-lo, então eu vou estar deixando com vocês material bem interessante, juntamente com a BNT, para que vocês possam ir já se aprofundando mais nessa escrita, né? Em obediência às normas, assim que nosso trabalho tenha todo, né, uma dimensão estética e esteja dentro do padrão daquilo que é recomendado para um trabalho, para um projeto, né, científico. Bom, pessoal, então vejamos, toda pesquisa científica, ela parte de um problema, né? Ela pesquisa, como o próprio termo já diz, ela é essa busca por uma resposta. Mas não é possível encontrar uma resposta se não tem uma pergunta, né? Então, através da pesquisa em educação, nós podemos avançar bastante nas políticas públicas, nos métodos, nas práticas, e assim chegar a respostas mais adequadas ao desafio de educar. Então, para iniciar um projeto de pesquisa, você precisa, primeiramente, ter um assunto, ou seja, um tema a ser discutido, tendo cuidado que esse tema não seja muito amplo. A gente precisa delimitar esse tema, né? A partir da delimitação desse tema, eu vou fazer perguntas, que é a problemática, que pode ser uma ou mais perguntas, que são as questões norteadoras ao tema, né? E após feitas essas perguntas, né, nós vamos definir os nossos objetivos, né, o nosso objetivo geral e o nosso objetivo específico, né, aquilo que se quer alcançar. Vejamos que o objetivo geral, sempre a gente começa com um verbo, né, assim como os objetivos específicos, é aquilo que você, diante daquela temática que tem ali, aquela problemática, você coloca um verbo ali, né, ou seja, aquelas ações investigativas que você vai operacionalizar. Vejamos que os objetivos específicos, eles já são mais passos, são mais ações, o aspecto que se pretende estudar, compreender ou explicar para se alcançar esse objetivo geral. Então, após definido o nosso tema, né, delimitado bem esse tema, o nosso problema ou questões norteadoras. Agora eu abro um parêntese aí, porque há pesquisas que você precisa de hipóteses, elas geram hipóteses. O que são isso, professora? Hipótese são afirmações que você tem a partir de ideias, conceitos, adentrando aquela realidade, você já tem suposições sobre aquela temática. Claro que no decorrer da pesquisa, quando você for desenvolver essa pesquisa de campo, por exemplo, ou essa pesquisa bibliográfica, você pode se surpreender, né? Até mesmo porque essas hipóteses podem ser justificadas ou negadas, ou afirmadas, enfim. Então, há toda essa abertura que nós, enquanto pesquisadores, temos de compreender essa realidade, não chegar já com o pensamento fechado a respeito de determinado conteúdo, assunto. Por isso que é interessante, pessoal, a gente buscar as fontes, né, os estudos acerca daquele tema em questão, né? Nós precisamos, sim, sempre estar nos reportando a que autores, aquilo que a gente chama de estado da arte, que autores, que pesquisas, que estudos já foram desenvolvidas dentro daquela
área do conhecimento que eu pretendo, daquela temática, daquele assunto que é do meu interesse. Então veja, uma investigação que não se reporta antes de se iniciar a toda uma produção científica que a precedeu estará fadada ao fracasso, pois estará limitada pelo senso comum. Então é preciso nós lermos, nós conhecermos as teorias que precedem esses estudos, a fim de que nós possamos delimitar aquilo que é o nosso interesse, tá? Então, só voltando, nós temos que esquecer o nosso tema, né? Delimitar bem esse tema, o nosso problema de pesquisa. Então, aqui eu já falo da estrutura, né? De um modo geral, da estrutura do projeto de pesquisa. Tendo nossas questões norteadoras, nossas perguntas ali, né? Ou o nosso problema, nós vamos definir os nossos objetivos, objetivo geral, objetivo específico e a justificativa. A justificativa, minha gente, são as explicações, são os motivos, o porquê porquê que ela é importante, porquê que pesquisar aquela temática de seu interesse é importante. E essa importância não é só pessoal, mas ela tem toda uma dimensão, uma relevância social, profissional, técnica, né? Há uma viabilidade para a realização dessa pesquisa, desse trabalho, né? Cientificamente, tecnicamente, cronologicamente, né? Então, isso tudo você tem que escrever, né? Porque desse interesse, qual a importância dessa temática de estudo, né? Então, após arrumado essa justificativa, nós vamos lá para o nosso referencial teórico. É preciso fazer um estudo, né? Apresentar e analisar os autores que já tratam daquela temática, o que eles têm discutido sobre o assunto, que conceitos, que explicações, então que estudos, que correntes teóricas, né, estão relacionadas àquele tema de estudo, ou seja, aquele objeto de estudo, o que vai dar suporte àquela pesquisa, né? Então nós vamos fazer esse trabalho. Olha que temos que correr contra o tempo, né? Por isso eu sugiro que vocês já possam ir pensando naquelas disciplinas que vocês já estudaram, aquelas temáticas que é de interesse de vocês, as afinidades, né, que vocês têm, e verifiquem já quem seria o seu possível orientador, tá? Orientadora que tem afinidade com aquela temática. Então a gente precisa nessa semana, né, de estudo bem intensiva, já ir tentando formular todas essas questões do nosso pré-projeto, que eu vou estar postando aí na plataforma, juntamente com outros materiais de apoio, né, para vocês já irem definindo e delimitando o objeto de estudo, tá? Para que nós possamos escolher o nosso orientador. Então você vai escolher o seu orientador a partir dessa temática. Tá? Então, escolhido esse orientador, a gente já vai tentar amadurecer o nosso projeto de pesquisa, que é a partir do nosso pré-projeto que a gente vai amadurecer o projeto de pesquisa. Tá ok, gente? E a metodologia, né, da nossa pesquisa é aquele caminho que a gente vai percorrer, o como fazer, né? Geralmente sempre pergunta, né? O que fazer, a caracterização do estudo, os procedimentos de análise, o enfoque, o tipo de pesquisa. Vejamos que na primeira semana de aula, né, eu deixei para vocês na plataforma um material bem interessante que estava explicando lá os tipos de pesquisa. Então, nós temos que retomar esses tipos de pesquisa, aprofundar, para que, de acordo com o nosso problema de estudo, com os nossos objetivos, que tipo de pesquisa é que se enquadra, que a gente tem que dizer lá na metodologia, né? Que instrumentos você vai utilizar para alcançar os seus objetivos, onde vai ser feita sua pesquisa, é uma pesquisa de campo, né? É uma pesquisa somente bibliográfica, né? É uma pesquisa documental, é uma pesquisação, um estudo de caso, enfim. Então, a gente, a partir da nossa delimitação do tema, da nossa problemática, dos nossos objetivos, nós, para darmos conta, responder a nossa pergunta, nós vamos percorrer esse caminho, que é a metodologia. Então, eu vou estar postando na plataforma todo esse material explicativo, a fim de que nós possamos ir definindo já todo o nosso caminho, nosso percurso aí metodológico e o nosso pré-projeto de pesquisa. No chat dessa semana a gente se encontra para ir retirando essas dúvidas e para a gente poder estar amadurecendo o nosso pré-projeto de pesquisa. Então, bons estudos a todos e a todas.